Se você abrir hoje seu Instagram, TikTok, Facebook, vai ver diversas pessoas falando pra você se amar mais, praticar o amor próprio ou até mudar a sua autoestima como se fosse simplesmente um botão que você aperta e tá tudo resolvido. Para Freud, a sua autoestima ela não nasce do nada, ela é uma dança constante, sabe? Entre a sua infância, os seus desejos mais profundos e até uma cobrança interna que você nem imagina que existe. E a primeira curiosidade é que Freud não usava a palavra autoestima como a gente conhece hoje. Ele chamava de Selbstgefühl, acredito que é assim que se pronuncia, que é sentimento de si mesmo. E para a gente entender de onde vem esse sentimento, a gente vai ter que, sabe, a gente precisa voltar para um conceito fundamental da psicanálise, que é o narcisismo. Calma, tá? Que não é o narcisismo que a gente conhece por aí hoje, que praticamente é um xingamento, né, para as pessoas egoístas, tá? Para Freud, é uma fase, um processo natural do ser humano, que todo ser humano precisa e deve passar. E ele dividia isso em duas fases. O primeiro é o narcisismo, o primeiro que acontece lá na nossa infância, quando a gente é bebê ainda, que é um exemplo, o bebê chora e recebe a comida, o bebê chora e é acolhido, entende? Então, o bebê ali é o centro do mundo, não existe mais nada para ele ali, sabe? Ele é o rei ali. Tudo que ele pede, ele recebe. Só que aí o tempo passa, a gente cresce, né? Começa a perceber que a gente não é tão importante assim, não somos centro das atenções. Os pais começam a falar não, a escola tem regras, a gente começa a perceber, né? A gente recebe aqueles primeiros choques de realidade e perceber que também que a nossa autoestima corre perigo. E em um dos seus textos mais famosos de 1914, que é sobre o narcisismo, uma introdução, Freud explica que o sentimento de si, né, sua autoestima na fase adulta, é alimentada por 3 fontes. E presta atenção aqui para ver qual que tá faltando em você hoje. E a primeira fonte é aquele pedaço de narcisismo da infância, sabe? Que sobrou. É aquela base de segurança que os seus pais te deram quando você era mais novo, aquela que fez você se sentir amado, seguro, acolhido, sabe? Protegido. E se você teve uma base sólida, boa, você guarda isso como se fosse um estoque, sabe? Sobre amor próprio. E a segunda fonte de autoestima, ela vem do quanto eu consigo me aproximar do meu eu ideal. Segundo Freud, quando a gente perde aquela fase da infância em que nós, né, nos sente protegidos, completos, a gente acaba criando um eu ideal, sabe? Tipo, um profissional perfeito, uma pessoa totalmente atraente, sabe? Aquela ideia de um eu supremo. E quanto mais a gente se sente mais próximo desse ideal do eu, a gente tende a se sentir mais confiante, né? A nossa autoestima sobe. E quando a gente percebe que não tá próximo desse ideal eu que a gente criou na nossa cabeça, a nossa autoestima despenca. E a terceira fonte vem do amor de objeto, ou seja, ser amado pelos outros. Quando alguém que a gente admira valida o que a gente faz, esse amor tende a voltar para nós e faz com que essa autoestima seja recarregada de novo. Mas agora eu quero falar um pouquinho, deixar uma informação sobre a primeira fonte, né, do narcisismo lá infantil, que nem todo mundo teve a sorte de ter esse estoque, né? Às vezes crianças que foram criadas por pais totalmente instáveis, cresceram num ambiente que foi muito julgado, rejeitado.
ele fica vazio. É aquele, sabe, vazio que a gente sente. Parece que nada preenche, sabe? Como isso te influencia hoje na vida adulta, vou te falar que para quem não sabe, que não atinge essa consciência que influencia sim, passa a vida inteira sofrendo e até repetindo esse padrão quando tem um filho, sabe? E aí segue o ciclo. Porque como essa pessoa não recebeu na infância, que é assim como foi esses pais instáveis, né? Eles também não receberam. Então, enquanto você não atinge essa consciência que te faltou amor, se você não atingir a consciência, você não consegue criar o amor para dar para o próximo, para os seus filhos, e assim quebrar o ciclo. E Freud explica, né, que as pessoas que não receberam esse amor lá na infância, eles acabam ficando totalmente refém das outras fontes que eu falei, que é aquela do eu ideal, né? E a outra fase, que é a terceira, que é, sabe, esperando a validação dos outros também para se sentir bem. Então é muito importante a gente ter tido, né, esse afeto quando era criança, né? Mas tudo bem, se você não teve, não tem como voltar no passado, mas tem como resolver sim, tá? Presta atenção. A pergunta, né, de milhões de dólares. Como eu faço para preencher esse vazio da primeira fonte que eu não tive na infância, né, que ficou vazio lá? Como que eu faço para preencher essa fonte da autoestima? E a resposta da psicanálise, né, ela parece até dura, mas ela é muito necessária e libertadora. É você entender que não tem como voltar no passado, não dá para mudar, mas você ter a consciência que a ferida está aí e enquanto você não curar, ela vai se arrastar para frente. Como adulto, você precisa e deve curar. E acredito que em terapia eles chamam isso de reparentagem e luto, que tem 3 passos bem básicos e simples para resolver isso. E o primeiro passo, né, é viver o luto dos pais ideais que a gente criou na nossa cabeça. É parar de esperar que seus pais mudem, que eles finalmente te elogiem ou que peçam desculpa por tudo. Enquanto você mantiver essa esperança de que eles vão preencher o seu vazio hoje, você vai continuar preso no controle deles. Viver o luto significa aceitar a realidade. Eles eram limitados, eles estavam machucados, eles não souberam me dar o que eu precisava porque eles não tinham isso para me dar. E tudo bem, eu sobrevivi. Muitas vezes, né, a gente se compara com outras famílias. Por muitas vezes eu fiz isso também, né? Como eu convivi com muitas pessoas. Para quem não sabe a minha história, eu morei com muita gente. Eu morei com amiga, eu morei com a minha avó, eu morei com muita gente, sabe? Então, parecia que eu criava um pai e uma mãe ideal, porque, tipo, eu ficava pensando, por que minha mãe não é desse jeito? Por que meu pai não é desse jeito? Parece que os pais dessas pessoas são muito mais compreensíveis, muito mais amáveis, muito mais presentes, sabe? Então, por muito tempo eu levei essa dor. Talvez hoje eu estou me curando, né? Porque, como eu falo pra vocês, tudo que a gente solta e atinge a consciência, a gente cura. E a segunda fase desse processo, a gente vai demitir esse juiz interno. Lembra que eu expliquei pra você quem que é o juiz? É o superego. Lembra que quem não teve amor na infância cria um ideal de perfeição impossível para tentar ser aceito? Então você precisa olhar para suas cobranças e entender que aquela voz crítica na sua cabeça não é sua. É a voz dos seus pais instável que você internalizou. Quando você começa a se criticar por ter errado, fale para si mesmo: eu não preciso ser perfeito para ter valor. Eu tenho o direito de falhar. Você precisa rebaixar a barra desse seu eu ideal para algo humano. E a terceira fase desse processo de cura é se tornar o próprio provedor de narcisismo. Já que você não teve essa base
durante a infância, agora é você quem precisa validar a si mesmo. Isso se faz através das suas escolhas. Quando você comemora uma pequena vitória sua, sem esperar que ninguém elogie, quando você estabelece limites e diz não para alguém que te faz mal, você está dizendo para o seu inconsciente: eu me protejo, eu cuido de mim. E você assume assim o papel de adulto, cuidador daquela versão criança que foi machucada. Lembra daquele ideal do eu que a gente cria? O problema é que a gente cria esse eu ideal ou ideal do eu com base no que a sociedade espera, a nossa família espera, o nosso até cônjuge espera e até o que a internet está propondo pra gente, né? Impondo o que a gente precisa ser, como a gente precisa ser. Aí você entra numa batalha que falam, né? A batalha espiritual perigosa, porque você começa a se cobrar, porque o seu superego, né? Esse juiz, ele começa a analisar quem você é hoje e esse ideal do eu que você criou na sua cabeça que precisa ser. E aí, gente, o superego fica cruel demais e começa ali, ó, bater, bater. E quando ele cobra demais, o que que acontece? A gente fica ansioso e pode levar até a depressão. Então, esse negócio de baixa autoestima não é uma falta de cuidado, sabe? Mas sim o excesso de cobrança. Então, se a autoestima para Freud é esse equilíbrio delicado entre aquelas três fontes, como que a gente resolve isso na prática? Na verdade, a solução freudiana, ela passa por duas fases, que é a investigação e a realidade. Primeiro, você precisa olhar para o seu juiz interno, esse superego, e perguntar da onde está vindo essa cobrança. É das expectativas dos meus pais, dos meus amigos, ou do algoritmo da internet. Quando você passa a ter a consciência de onde vem essa voz, ela perde a força. E essa segunda, eu quero até deixar como encerramento do meu vídeo, até como um conselho, que se eu pudesse eu falaria olhando para os seus olhinhos, tá? Diminua as exigências do seu superego. Muitas das exigências, das cobranças que você faz aí dentro de você, no silêncio da sua mente, toda noite, essas cobranças cruéis não nasceram de você. Elas foram impostas pelos seus pais, pela escola, pela sociedade, pela internet, até por experiências dolorosas que você viveu na infância. E com o tempo, sem perceber, a gente acaba internalizando essas cobranças como um padrão e até molda a visão que a gente tem do nosso ideal do eu. Vale a pena parar agora por um segundo e se perguntar: esse ideal do eu, essa perfeição que eu coloco na minha cabeça, sabe? Ele realmente é meu ou foi imposto por alguém? Se questione, pare e pergunta. E quando você começa a questionar essas cobranças, você passa a tornar o seu ideal do eu mais humano, mais real e mais gentil. Aquela autocrítica interna que te atormenta todos os dias começa a perder a força. Você simplesmente, sabe, finalmente para, respira e percebe o óbvio, né? Que você não precisa ser perfeito para ser amado, para ter valor. Ninguém é perfeito. Para de comprar o que eles vendem na internet. Não existe ninguém perfeito. Você só precisa ser você, só isso. Com todas as suas falhas, com toda a sua história, você só precisa ser você. E eu sei, amigos, que olhar para essas feridas dói. Eu sei. E sei também que é difícil reconstruir o amor próprio do zero, assim, quando a gente não teve uma base sólida, estável lá no começo. Eu sei. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho nessa jornada.
Não esquece de me seguir aqui, se inscreva no meu canal para acompanhar. Eu vou soltar vídeo toda sexta-feira sobre esse processo da mente, para a gente conhecer mais sobre a nossa mente. E cuide bem de você e abaixa esse tom de cobrança aí, tá?